Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós teremos mais uma edição do Clube do Livro, desta vez para falar sobre esta obra, As Intermitências da Morte, de José Saramago. E eu vou ter o prazer de ter nesse nosso bate-papo de hoje uma professora muito querida, que é a professora Everilda Brandão, e ela vai poder discutir alguns aspectos ligados ao direito sucessório, ao direito das famílias, a própria questão da morte e dos aspectos ligados a esses momentos finais da vida. Então eu espero que vocês acompanhem esse nosso bate-papo, participam, interajam e colaborem também, dando suas opiniões sobre esta obra que é tão interessante e principalmente diante do contexto que nós estamos vivendo, dessa pandemia, de tantas mortes, de tantas perdas, de um colapso da saúde. Talvez essa leitura ela se torne até um pouco diferenciada, tenha um olhar diferenciado dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Eu estou só esperando a professora Everilda conectar aqui na nossa live. Tá até com o dente sujo, deixa eu limpar meu dente. E vou enviar o convite para ela, para evitar, né, qualquer coisa, ela, para que ela possa ingressar logo na nossa live e a gente possa começar o nosso bate-papo, que tem muitos aspectos muito instigantes, muito polêmicos a ser discutidos a partir dessa obra de Saramago. Então eu queria já aproveitar e perguntar quem que está aqui acompanhando a nossa live já leu este livro, As Intermitências da Morte, e me diga aí se vocês gostaram, não gostaram, o que que acharam desse livro tão curioso que fala sobre a morte, mas uma perspectiva até de certa forma irônica, né? A morte, ela simplesmente faz uma greve, né? Deixa de matar as pessoas, depois ela volta a matar, e aí a gente vai discutir essas... Ai, meu dente tá ficando muito vermelho, melado de batom. Bom, tô aguardando a professora Everilda entrar, nós já solicitou aqui a presença na live. Boa tarde, Every, tudo bem? Olá, querida, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Que deu uma caída aqui enquanto conectou. Tá tudo certo, tudo tranquilo. E você, tá me ouvindo bem, me vendo bem, tranquilo? Tudo tranquilo e super feliz de estar aqui, porque falar de livro, para quem gosta de ler, é um presente, não é nem um convite. Então, estou louca para batermos esse papo muito legal. Bom, eu queria começar te agradecendo, né, pela disponibilidade de ter participado do Clube do Livro. A gente tem essa proposta de realmente de estimular a leitura através dessas obras não jurídicas, trazer um pouquinho de debate jurídico, puxar a sardinha aqui para a nossa área de atuação, mas fundamentalmente estimular a leitura. E aí, quando eu abri o espaço, né, no nosso grupo de pesquisa, coordenado pelo professor Paulo Lobo, você foi uma das que abraçaram essa ideia, que eu agradeço bastante, e inclusive sugeriu a obra, que eu já tinha lido, As Intermitências da Morte, de José Saramago, e era uma obra que eu sempre gostei muito. E eu estava comentando aqui um pouco antes de você entrar, não sei se você já estava na live, que eu acho que a leitura dessa obra, nesse contexto que a gente está vivendo agora, ela acho que ela até muda a percepção do próprio leitor, quando fala da morte, quando fala de tantas questões que a morte acaba envolvendo. Então, eu queria te agradecer, te dar as boas-vindas, dizer que é um prazer recebê-la, ainda que virtualmente, aqui no nosso encontro do Clube do Livro. Eu que agradeço, porque fazer um projeto desse, você tem que partir de 2 pontos fundamentais. Primeiro, os livros, tem que ser bons livros, atrativos, eu diria até com questões atemporais, questões específicas. Então, escolher a obra em si já é uma dificuldade. Mas escolher as pessoas também, porque o bom leitor não se encontra a cada esquina, né? As pessoas que veem uma obra de uma forma muito especial, peculiar, também não se encontra a cada esquina. Então, receber um convite desse, dentro de um projeto desse, me dá assim, um conforto no coração, de que devo ser uma leitora, uma boa leitora no sentido de... Porque assim, eu me acho uma traça de livro. Eu comecei a ler
Acho que profundamente, desde os 13 anos de idade, nunca mais parei. E aí, você já pensou em botar numa fila todos os livros que você leu, desde que começou a ser uma leitura voraz? Então, eu só tenho que agradecer por participar desse projeto. E vamos lá, que eu estou felicíssima para participar e quero conversar muito sobre essa obra maravilhosa. Bom, só para a gente dar para quem não leu, né? Primeira coisa, eu super indico essa leitura. É um livro real, é um livro fininho, né? Ó, dá para ver aqui, é um livro fininho. É uma Só não tem figura. Fácil. É uma leitura fácil, gostosa, não é aquela leitura densa, né? Pesada, que você precisa de concentração para entender o que o autor está querendo dizer. Então, é uma leitura fácil que vai fluindo. E como eu disse, a morte, ela tem um sarcasmo, uma ironia que deixa a perspectiva da visão sobre a morte um tanto peculiar, né? E aí o livro, ele já começa, a primeira frase do livro é assim: no dia seguinte, ninguém morreu. Ou seja, a gente parte da ideia de que a morte resolveu fazer uma greve. E que não importa a idade, o estado de saúde das pessoas, mesmo aquelas que estavam à beira da morte, naquela localidade, naquele local, e só em um determinado local, a morte resolveu que não ia mais matar ninguém, que não ia levar para o outro lado, como a gente chama, né, de maneira figurativa, as pessoas. E aí, durante 7 meses, ninguém morreu. Isso acabou, e a gente vai abrir espaço para esses debates, isso acabou gerando uma série de consequências econômicas, políticas, pessoais. E aí, depois de 7 meses, a morte resolve que ela devia voltar a exercer a sua função, o seu mistério, né? Que é levar as pessoas para o outro lado da vida. E aí, só que ela resolve mudar o procedimento, né? O modus operandi dela, dessa passagem da pessoa para a morte. E aí a morte deixa de ser, né, um evento imprevisível, porque a gente, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. A gente só não sabe quando, né? Então, enquanto o homem ainda não se tornar Highlander, ou seja que nem o gato que tem as 7 vidas, né, metaforicamente falando, ou qualquer outro nesse sentido da fórmula da vida eterna, que se descubra cientificamente alguma fórmula da vida eterna, a gente sabe que em algum momento das nossas vidas nós vamos morrer. Só não conseguimos precisar quando. E aí a morte, quando ela retoma as suas atividades 7 meses depois, né, de que não ocorria nenhum óbito naquela determinada localidade, ela resolve adotar um procedimento de preparação das pessoas. Então, ela vai notificar, mediante uma carta, informando que, ao receber aquela carta, a pessoa ela iria falecer. Eita, a Everilda saiu, acho que a conexão dela caiu. Mas eu vou continuar explicando aqui para a gente ir continuando, porque a professora Everilda sabe da história do livro. Então, a morte passa a avisar as pessoas que elas vão morrer em 7 dias. E aí a intenção da morte é dizer, não, vou ajudar todo mundo agora a se organizar para morrer. E eu digo organizar no sentido mais amplo, né? De se despedir da família, dos amigos, e organizar a sua família, as suas contas. Inclusive, até ele fala do pagamento de impostos. E aí, a morte começa a ver que aquela tentativa dela de organizar a vida das pessoas com o prévio aviso da morte acaba não funcionando bem como ela tinha planejado. Até que surge um grande... Ai, o meu dente está sujando de batom vermelho. Até que surge um grande personagem da obra, que é um músico, um violoncelista, cuja carta retorna 3 vezes. Ou seja, é como se ele estivesse recusando a carta da morte. E a morte é uma autoridade que ninguém costuma questionar. E aí a morte, então, vai ao encontro, curiosa para saber, né, quem é essa pessoa que está desobedecendo aos meus desígnios.
E aí até se questiona, né? E se essa pessoa não quiser cumprir a minha determinação, né? E morrer no 7º dia? A quem eu vou recorrer? Qual é a instância superior à morte? Pois é. E aí surge uma série de questionamentos, até que a morte vai de encontro a esse violoncelista. E aí, o final, eu não vou contar para vocês, certo? Mas o livro gira em torno, basicamente, dessa ideia de que, em um dado momento, as pessoas de uma determinada região simplesmente param de morrer. Por 7 meses não ocorre nenhum óbito naquela localidade, porque no país vizinho tudo estava correndo perfeitamente normal. Então, se as pessoas até quisessem morrer, havia até uma solução indicada pela máfia. A máfia atravessava ilegalmente a fronteira para que aquela pessoa morresse, e tão logo ela atravessasse a fronteira, se ela realmente estava moribunda, a morte, ela vinha. E aí o corpo retornava ao país de origem para nele ser enterrado, serem realizadas as cerimônias fúnebres. Então, existia até um comércio ilegal de tráfico de pessoas ou de mortos, envolvendo essa questão da suspensão das mortes naquele país. E aí, depois, a gente fala da programação da morte, né? De se saber, será que as pessoas, sabendo quando irão morrer, será que elas se comportariam diferente? Já que, normalmente, isso é muito falado pelos autores de direito das sucessões, que um dos motivos para que as pessoas elas não gostem de fazer testamento é justamente que não façam, o testamento não seja um instrumento tão comum, é porque as pessoas não gostam de falar da morte. Acham que falar da morte... Ai, que ódio, eu vou tirar o batom, porque tá... Ai, melando meu dente. Não gostam de falar da morte porque traz mau agouro. Não gostam de, por exemplo, fazer plano funerário, previdência, coisas que dá a ideia de planejamento para a morte, porque diz que isso poderia atrair, né? É uma crença cultural. Oi, Ever, eu vi que a sua conexão caiu, mas eu fiquei aguardando. Caiu. E fiquei tentando explicar aqui um pouquinho o enredo do livro. Que bom, tive que mudar tudo. Mudei de aparelho, mudei de rede, mudei de tudo. Acho que até a imagem está diferente agora. Ficou melhor. Bom, vamos lá. E aí eu estava falando da questão da morte, de como ela, das decisões que ela tomou, da questão até do tráfico de pessoas e de mortos, que a máfia se aproveitou desse momento para ter uma fonte diferente de renda, enfim. Mas eu queria começar, então, o nosso bate-papo para a gente já que eu já fiz uma boa introdução, partindo do pressuposto que você já tinha conhecimento de tudo isso que eu estou falando, e falar um pouquinho sobre um ponto que eu acho que, diante do contexto que a gente está vivendo, a gente achava que isso existiria somente em livro de ficção, que é a questão de que a ausência de morte, ou no caso aqui da gente, o excesso de mortes, ou o excesso de pessoas contaminadas por um determinado vírus, de fácil e alto índice de contágio, ele geraria um colapso da saúde. E aí eu vou ler um pequeno trecho aqui que eu queria que você depois comentasse ele para mim. E aí, quando a morte suspende as suas atividades, fazer uma breve introdução antes de ler o trecho. Vários setores da economia começaram a se preocupar, né? Setores de economia, setores políticos. O primeiro, sem dúvida nenhuma, foram as funerárias, né? As funerárias, como é que elas iriam sobreviver se não existe morto? Se não existe morto, ninguém vai precisar de caixão. Então, nesse sentido, o governo até editou uma nova norma dizendo que todos os animais domésticos que viessem a falecer a partir daquele período, já que a morte só tinha suspendido a sua aplicação para seres humanos, para as pessoas, que eles tivessem a obrigação de serem enterrados. Então, os donos das funerárias conseguiram uma via
alternativa para poder resolver o seu problema, o problema do seu setor profissional. Mas um segundo setor que questiona os problemas gerados pela ausência de morte é justamente o setor médico e hospitalar. E aí, nesse sentido, os administradores, os gestores dos hospitais públicos e particulares, eles afirmavam que o corrente processo rotativo de enfermos entrados, enfermos curados e enfermos mortos havia sofrido, por assim dizer, um curto-circuito. Ou, se quisermos falar em termos menos técnicos, o engarrafamento como dos automóveis, o qual tinha a sua causa na permanência indefinida de um número cada vez maior de internados, que pela gravidade das doenças ou dos acidentes que haviam sido vítimas, já teriam, em situação normal, passado a outra vida. A situação é difícil, argumentavam. Já começamos a pôr doentes nos corredores, isto é, mais do que era costume fazê-lo. E aí eu não tive como não lembrar das situações que a gente vivenciou diante desse contexto da pandemia, do colapso do nosso sistema de saúde, que era uma realidade muito presente no sistema público, diante de toda a deficiência do sistema de saúde público para garantir a efetiva prestação do direito à saúde da população mais carente, mas a gente começa a ver isso também na assistência hospitalar médica privada. Ou seja, o coronavírus não fez mais essa distinção entre ricos e pobres. Ele matou a todos indiscriminadamente porque você simplesmente não tinha possibilidade, por mais dinheiro que tivesse, de ter acesso a um leito, a um equipamento adequado, a o material necessário à sua própria sobrevivência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva, Every. Muito bem, vamos lá. Eu queria começar falando sobre essa relação de amor e ódio que se tem com Saramago, porque eu acho que falar da obra é necessário falar do autor, né? E a leitura da língua portuguesa de Portugal costuma trazer um entrave para quem não está muito habituado, porque é uma escrita com pouquíssimos parágrafos. E normalmente quem não gosta de Saramago é por causa desse detalhe. É um parágrafo que não termina, a fala fica muito comprida, a frase é tão grande que eu me perco no meio do sentido dela e não sei mais como achar o fio da meada. Mas isso é só num primeiro contato. Então, se você tem uma resistência a Saramago, vença esse detalhe, porque você vai perceber que é um detalhe. Eu não sei qual dos livros dele que eu gosto, quer dizer, eu posso arriscar dos que eu gosto mais, que é esse, As Intermitências da Morte e o Ensaio sobre a Cegueira. Eu acho que ele puxa temas assim absurdamente humanos, temas atemporais e que vale a pena ler. O meu próximo vai ser o Ensaio sobre a Lucidez, só o título já é extremamente chamativo. Eu não consegui ler todos os livros do Saramago, porque outras leituras vão puxando, técnicas e não técnicas, mas eu sempre digo também em sala de aula que quem lê só direito está morto, fazendo aqui o trocadilho com a morte, porque a gente precisa saber da vida para poder interpretar as normas sobre essa vida. Então, temas que são da vida interessam para o direito. E o Saramago trata desses temas atemporais de uma forma extraordinária. Eu particularmente gosto de 3 grandes temas, que é a morte, o amor e a loucura. Eu acho que são 3 temas que permeiam a literatura, o direito, a filosofia. E quando se mergulha profundamente nesses temas, parece que a gente vai lapidando o espírito humano. Eu acho isso muito legal. E aí o Saramago dá para a gente uma ferramenta muito importante nessa lapidação, que é a reflexão através de histórias lúdicas. O meu primeiro livro que eu li dele foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, e aquilo ali você tem que ler com muita calma, porque é um tapa nas suas certezas sobre a fé. Lá tem um diálogo de Jesus com o demônio, que eu acho assim, interessantíssimo, que como o livro é outro, a gente não vai falar aqui. Mas isso tudo é para convidar as pessoas a gostarem de Saramago, ler Saramago.
E é interessante que quem gosta de Saramago tem sempre um perfil muito parecido. Você vê assim, quando você vê uma pessoa muito legal, um bom leitor, uma traça de biblioteca, você diz, então você gosta de Saramago. A pessoa, com certeza, eu gosto de Saramago. É como se a gente tivesse que preparar o espírito para estar à altura de ler Saramago, porque é uma leitura profunda, ela é didática, ela é gostosa, tem esse entrave da escrita portuguesa com parágrafos longos, mas se você vencer isso, até a própria leitura fica uma relação de amor e ódio, porque você quer terminar aquele parágrafo e fica angustiado e o parágrafo não termina, e daqui a pouco a história vai se desenrolando, desenrolando, e você diz, meu Deus, como é que esse livro vai acabar? Ele não deveria acabar. Então, é nesse sentido que eu me tornei uma leitora apaixonada por Saramago. Eu acho que eu tenho como meta ler todos os livros. Eu acho até que eu já não li todos na sequência, que é para ter o que ler depois. Porque se disser assim, terminou, acabou-se. É como se a alma não fosse mais alimentada. Então, fica esse grande convite para você conhecer essa peculiaridade que é a escrita do Saramago. Ô, Evelyn, e aí, nessa... livro do ensaio sobre a cegueira, que ele, inclusive, além dos parágrafos longos, ele não usa pontuação. Eu acho que o primeiro livro que eu li dele foi o ensaio sobre cegueira, e me chamou super a atenção isso, porque eu acho que ele não usa vírgula, não usa ponto e vírgula, ele só usa o ponto final naqueles parágrafos gigantes. Então, às vezes, você vai meio se perdendo na leitura, mas depois que você se acostuma com aquela dinâmica, o livro é também muito curioso. Pois é. E isso é característica da escrita portuguesa, não é dele, é o português de Portugal. Então, eu não li outros livros em português de Portugal, mas quem conhece a língua portuguesa de Portugal diz que é bem característico daquela região. Então, é por isso que eu não associo a ele, mas sim o lugar onde ele veio. E esse português, que é esse idioma maravilhoso, atribuem a ele a frase de que o português é a língua mais bonita do mundo. Eu acho uma língua belíssima. O Ariano Suassuna sempre elevou a língua portuguesa pelas suas nuances, pelas suas especificidades, as palavras que não existem em outro idioma. Por exemplo, saudade é uma palavra que só existe no português, e eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Se você tentar traduzir saudade para outra pessoa no mundo, eles não conseguem entender o sentido. E a forma como outros idiomas tratam a palavra saudade não chegam perto do que o português faz. Então, isso é uma coisa espetacular. Então, ler Saramago com esse idioma maravilhoso que é o português é ainda melhor. E aí eu seguiria fazendo um adendo aqui, que eu acho bem importante para esse momento. É um livro que fala sobre a morte e nos faz refletir sobre a necessidade da morte. O alerta que eu faço aqui, esta live não é para dizer que precisamos matar todo mundo, não é. Nós estamos num momento de pandemia, num momento de muitas perdas, a morte é dura, dá um luto profundo, demorado. Eu que perdi mãe cedo, sei o que é um luto demorado. Então, isso aqui é apenas uma reflexão sobre grandes temas da humanidade, para que a gente tenha um outro olhar sobre o inevitável, que é a morte, mas que não retira a necessidade das nossas lutas diárias para aquelas situações que antecipam a morte de forma indevida, violenta, desumana. Não é nada disso que a gente vai falar aqui. Nós estamos falando sobre esse grande tema humano, que é a morte, como tem outros, como eu falei, né? O amor, a loucura, a tristeza, a solidão, o desengano, são temas da alma humana. E eu acho que vale a pena a gente colocar esse tema na vez, para que a gente possa dialogar com esse fenômeno, porque a gente sempre dialoga com ele pelo pânico. Nós estamos vivendo uma situação de pânico, né? Todo mundo tem medo de pegar esse troço desse vírus a qualquer minuto, mas que a gente dê uma pausa para conversar e dialogar sobre esse tema, que é, como você disse, a coisa mais certa da vida, que é a morte. Então, nesse livro, tem uns aspectos muito interessantes que eu vejo. A primeira é esse, que você percebe como a morte é necessária, que eu nunca tinha pensado nisso antes. A economia precisa da morte, a cotidianidade precisa da morte, a continuidade da vida precisa da morte. Isso eu acho bem interessante. Quando no livro diz que os moribundos não morrem, os filhos começam a ter problemas, porque eles não têm acesso à herança,
eles não têm como continuar a vida deles, porque o patrimônio está ali travado, porque pertence ao moribundo. A dinâmica dos hospitais. Então, a saúde pública precisa urgentemente da morte, porque os hospitais lotados não têm a rotatividade dos leitos. E aí, realmente, começa ali o problema no hospital, vai para a funerária, para as seguradoras, que é quando você entende que a economia precisa da morte, o sistema de saúde precisa da morte, a vida para continuar precisa da morte. Eu nunca tinha visto por essa perspectiva. E foi esse livro quem me trouxe isso. O Saramago, inclusive, fala até da questão previdenciária, né? Porque quando as pessoas não vão morrendo, então mais pessoas vão envelhecendo, isso vai inflando o custo da manutenção da própria previdência. Pois é, e o aumento da população que não dá o refresco na quantidade, né? Porque se você tem 100 mortes por dia e 100 nascimentos ou 200 nascimentos, você não tem como equilibrar essa questão. E o tema da superpopulação mundial já é um tema que a história trata, a economia trata. Nós já estamos em 7 bilhões, né, se não me engano, no planeta. Então, como alimentar todas essas pessoas, como dar moradia, trabalho, previdência, uma vida para 7 bilhões de pessoas em relação ao começo da humanidade. Então, principalmente as questões alimentares são muito sérias na questão do aumento da população. Então, nesse aspecto, a morte é necessária para a continuação da vida. Então, essa necessidade é um primeiro tema que me chamou muita atenção. O segundo é a questão ética, que chega na hora da máfia. Eu acho que ali o nosso senso humano pergunta assim, quem eu sou como ser humano? Até onde essa minha cara bonita, civilizada, humanitária, social se manteria firme a qualquer custo? Como eu caí aqui, eu não sei se você descreveu esse pedaço, me permita só retomá-lo. Quando eles descobrem que a morte saiu de férias só nesse pedaço, né, geográfico, e que se eles pularem a cerca da fronteira, o paciente morre. E aí, aqueles filhos que percebiam que os pais não morriam, mas que não tinham mais retorno, eles não iriam sair do hospital, eles começam a contratar o serviço da máfia para que a máfia leve o corpo até o outro lado da cerca. Porque num primeiro momento que eles descobriram, todo mundo levava. Vem a primeira questão ética, levo ou não levo? Né? Aquele paciente está ficando caro para o sistema e para a família. Eu lembro muito do Drauzio Varela, que tem um livro fantástico chamado Por um Fio, que conta histórias de pacientes terminais. E ele diz assim, que a família chega no hospital e diz, doutor, faça tudo o que puder pelo nosso parente. Aí, quando o dinheiro vai acabando, ele diz, doutor, deixa a natureza trabalhar, vamos aceitar o que a natureza diz. Então, esse momento do livro, quando eles têm essa questão ética, levo ou não levo o moribundo para pular esse espaço da cerca e morrer? Até onde você aguenta, pela desculpa do amor, que você quer aquele parente a qualquer custo, quando você não pode mais pagar, quando você não tem mais arrumação familiar para ir para o hospital, né? Porque quem já teve paciente familiar internado, dependendo da família, sabe que sai até briga de morte, quem vai dormir com o paciente no hospital. Então chega um momento que aquela urgência do amor vai esmaecendo e que você quer que aquela situação termine logo. E aí quando você se vê diante de uma situação de saída, mas a saída não é tão ética, você se depara com a questão profunda, humana, que é, os seus valores têm um limite de contexto. Num contexto de tranquilidade, de alegria, de ar-condicionado, de tudo limpo, eu tenho uma opinião. Mas com o moribundo lá no hospital, que não vai ter retorno, que a família se desorganizou, que o patrimônio foi embora, esse doente precisa ir embora também. E aí, quando o Estado proíbe que as pessoas levem para a cerca para que elas morram, começa aquela questão de que estão matando os familiares e isso não é ético. E aí a máfia, salvando todo mundo, né, arruma o seu jeito e começa a levar os moribundos lá na forma clandestina para eles morrerem. Então eu acho que ali não tem como o leitor não dizer assim, o que é que eu faria? Eu levaria ou não? Você pode até dizer bonitinho assim de rompante, claro que eu não levaria. Mas eu duvido que o questionamento lá no íntimo não venha. Qual seria o meu limite para ficar com esse moribundo
nesse contexto de doença familiar. Então, a necessidade da morte e essa questão ética são os dois grandes temas que me bateram profundamente nesse livro. E aí você vê assim como a sociedade vai encarando a necessidade da morte para além dos discursos, porque todo mundo começa a perceber que é um caos tão grande que só a morte vai resolver. Então, como você começa a desejar algo que é o que mais lhe dá pânico a vida inteira? Então, é por isso que a genialidade de Saramago faz você virar o olho para dentro e dizer assim, qual seria a minha opinião nesse contexto? O que eu iria desejar, tanto externamente, porque a morte do outro é sempre mais fácil de lidar do que a nossa. Você vê que as pessoas que estão aglomerando na pandemia é sempre porque isso é bobagem, pessoas morrem, tudo bem. Claro, pessoas morrem, desde que não seja o seu pai, sua mãe, sua filha, seu namorado, seu marido, sua esposa. Quando a morte chega, a pessoa muda o discurso, não é? E aí começa a dizer, muda o discurso mesmo, vamos cuidar, não vamos aglomerar, vamos usar máscara, vamos não sei o quê. Então a morte lhe coloca em xeque, em discursos prontos que você carrega para ela ou para a ausência dela, né? Na genialidade do contexto do livro, você passa a desejar a morte, que ela acabe com essas férias. E no contexto que a gente está, é o contrário, a gente quer que ela pare um pouco, que ela está agressiva demais e que ela pode vir mais lenta, um caso aqui, um caso ali. O curso natural das coisas, os mais velhos primeiro, não os mais jovens. Como a gente é impactado com a morte de jovens? Você já percebeu isso? Quando diz assim, morreu de quê? Tinha 90 anos. A bichinha estava no tempo mesmo, não era? Descansou, foi uma vida bem vivida. Mais um Paulo Gustavo agora, que morreu no auge de um país que estava aplaudindo o trabalho do cara, com tantas bandeiras para seguir. Aquela morte choca, porque a morte é associada à velhice. A morte é o fim da história, e o fim da história é a velhice. Só que para muitos, o fim da história chega na juventude. E aí, esse nosso medo, que a gente faz de conta que ela não existe, calculamos nossa vida em 100 anos, e eu fico imaginando todo mundo quando vai chegando assim aos 80. Porque essa sua relação com a morte, ela é profunda, com certeza a partir de certa idade, que eu acho que até 50, 60, essa geração boa, né? Que essas maquiagens que nos deixam jovens a vida inteira. Mas tem uma hora que você diz, e aí, ninguém passa dos 100 não. Aí começa 79, 80, 81. Eu lembro de uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso, que disseram assim, o senhor está completando quase 80 anos. Quais são os seus projetos de futuro? Aí ele disse, acordar amanhã. Porque o que é que alguém com 80 anos pode trazer de perspectiva maior do que acordar amanhã? Né? Porque não é. Se a expectativa de vida do último censo é de 72 anos, com 80 você já está assim, ai meu Deus. Imagina a Rainha Elizabeth, né? 95, 96, alguém que chega a 98, meu Deus do céu. Então, essa relação com a morte deveria ser intrínseca por ser a coisa mais certa da vida. E, no entanto, é a que mais nos coloca em pânico. E o Saramago vai lá e bota o dedo nessa ferida, faz você conversar com ela, para você perceber nuances dessa morte que você se recusa a perceber por causa do seu pânico. E aí é que eu acho bem interessante. E aí é curioso, porque aí a gente passa por todo esse transtorno, né, inclusive social, da ausência da morte, mas aí a morte resolve que, não, tá bom, eu vou voltar a trabalhar, né? Eu vou voltar a exercer as minhas funções, mas vou mudar meu modus operandi. Eu agora vou avisar as pessoas que elas vão morrer. E aí a morte, ela justifica no livro por que ela faz isso, né? Então a morte, ela diz assim, a partir de agora, toda a gente passará a ser prevenida por igual e terá um prazo de 1 semana para pôr em ordem tudo o que ainda lhe resta de vida. Fazer testamento, dizer adeus à família, pedir o perdão pelo mal feito ou fazer as pazes com o primo com quem desde há 20 anos estava de relações cortadas. E aí ela transcreve aqui o trecho da cartinha que a pessoa que iria morrer receberia. A cartinha diria o seguinte:
Caro Senhor, lamento comunicar-lhe que a sua vida terminará no prazo irrevogável e improrrogável de 1 semana. Aproveite o melhor que puder o tempo que lhe resta. Sua atenta servidora, a morte. E aí, ela pensa que não, agora as pessoas elas vão se organizar, né, para morrer, já que agora elas sabem quando vão morrer. Agora não é só a certeza da morte, mas até de quando a morte vai ocorrer. E aí a morte meio que ela se frustra, porque as pessoas não entendem o intuito dela ao mandar aquela cartinha, né? E aí a morte, ela questiona, né? As pessoas condenadas a desaparecer não resolvem os seus assuntos, não fazem testamento, não pagam os impostos em dívida. E quanto às despedidas da família e dos amigos mais chegados, deixam-nas para o último minuto, o que, como é evidente, não vai dar nem para o mais melancólico dos adeuses. E aí, eu fico me perguntando, né? A gente hoje fala num assunto tão latente que é o planejamento sucessório, que é apenas um viés. Até a própria morte fala em fazer testamento, e o testamento é um dos instrumentos de planejamento sucessório, um instrumento para tomar estratégias para até tentar diminuir os conflitos a respeito da transmissão do patrimônio da pessoa que morreu, até uma tentativa de organizar a vida de quem permanece vivo, né? E aí eu fico me perguntando, porque a morte não se preocupa não só com as questões patrimoniais, de impostos, de sucessão hereditária, mas inclusive com as questões existenciais. Não faça tudo o que você teria vontade de fazer, já que agora você sabe. Você só tem os últimos 7 dias da sua vida. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão do aviso prévio acerca da morte. Isso me fez refletir o seguinte: uma das coisas mais geniais que Deus inventou é o não aviso. Porque esse trecho, esse contexto faz a gente perceber como a gente não está pronto para esse fim. O fato de nós não falarmos sobre isso é assustador. Os indianos têm uma relação muito mais próxima com a morte. Inclusive, os moribundos têm uma relação de despedida muito interessante. As leituras de Osho, que é uma pessoa que fala muito sobre a filosofia, né? Todo mundo acho que muita gente deve conhecer o Osho. E ele fala da necessidade de você deixar o outro partir, que é essa cola que a gente tem como é que eu diria, na hora da morte mesmo. Não vá de jeito nenhum, o paciente está sofrendo, está entubado, está cheio de um câncer profundo, inevitável, está na hora de ir embora e a gente não deixa ir. E aí, quando a gente também não está pronto para ir, né? Você se segura a essa boia da vida por mais um minuto, por mais um segundo. Então, é uma sacada genial da criação a gente ser pego de surpresa. Ou seja, tem uma frasezinha espírita que diz assim: orai e vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Se a morte é a coisa mais certa da vida, que pode ser a qualquer minuto, por que a gente vive como se fôssemos imortais, saudáveis, intocáveis à saúde, quando você pode morrer de uma topada? Então, eu sempre acho muito curioso quando alguém diz assim: fulano morreu. Eu digo: meu Deus, a última vez que eu vi. Aí lembra da última vez. Nós sempre lembramos da última vez quando sabe de alguém que acabou de morrer. Veja o nosso querido Zeno Veloso. Todo mundo tinha uma história para contar onde foi que viu o Zeno pela última vez. Eu vi num congresso do IBD Civil. Então fica aquele gostinho, aquela saudade. Quando o Luciano Camargo Penteado faleceu, eu tinha participado de um congresso com ele em Recife. E nós jantamos no jantar do congresso. Tinha 2 meses antes dele falecer. Então parece que a morte passa assim na nossa orelha. E não foi a nossa, né? É a do outro. A gente tem um diálogo muito interessante com a morte dos outros. Se você perceber um velório, todo mundo, por algum segundo do velório, tirando 80% do tempo que as pessoas estão fofocando e rindo e até se esquece que é um velório, mas em algum momento você olha para o morto e você se vê ali.
E aí eu acho que o Saramago puxa esse momento. Você está pronto para se ver ali? Por que o tabu de falar da morte? Porque você não aceita se ver ali. Mas você vai estar ali. Eu lembro que você que é do nosso grupo de pesquisa sabe a brincadeira que existe entre eu e o professor Marcos Errá, porque a gente tem túmulo desde os 30 anos. Né? E eu lembro que tanto ele quanto eu já sofreu a mesma coisa. Como é que alguém compra um túmulo aos 30 anos? Gente, tem muita gente na família para morrer, tem muita gente que depende de mim. Eu preciso ter um negócio desse. Eu me senti insegura com aquele negócio. E me veio a oferta, era interessante, e eu fui lá e comprei. Depois descobri que era vizinha de túmulo de Marcos Errá, e a gente brinca até hoje que vamos ser amigos para além da eternidade. Mas eu lembro do tabu que foi de saber que 2 jovens se preocuparam com o túmulo. E aí, por que essa recusa em olhar para o inevitável? Quando eu fico vendo, a gente agora, inevitavelmente, na advocacia, já está fazendo muito inventário, né? Infelizmente, a época é de muito inventário. E aí eu sempre fico olhando, deixo casa, carro, patrimônio, joias. Esses dias eu tive alguém bem próximo de mim e essa partilha dos anéis, da louça, uma louça cara que se tinha, a venda dos móveis, aquilo tudo que era tão intenso para aquela pessoa, em 24 horas se diluiu em doações. Você leva as roupas para um asilo, você reparte os móveis entre a família, você pega as joias, divide entre os filhos, e você diz, meu Deus, a pessoa se diluiu a existência em 24 horas. Então, por que a gente não se prepara o tempo todo para a morte e conversa com ela como se ela fosse um grande susto que ela vai lhe dar quando ela lhe avisa desde o começo? Né? Tem um pensamento heideggeriano que diz que nós nascemos para a morte, então você já nasce morrendo. A cada dia você tem -1. Você não comemora o aniversário de mais um, mas o de -1. Né? Mas por que esse medo, essa resistência? Então, se a morte, só para completar a tua pergunta, se a morte avisasse com 7 dias, nós enlouqueceríamos. Nós não iríamos nos despedir de ninguém, a gente ia pirar, a gente ia tomar um monte de providência errada, porque no susto a gente não lida bem com esse tema. Nós teríamos que ter um trato do tema durante uma vida, para que quando ela chegasse, jovem ou velho, nós termos um diálogo bem diferente. Eu lembro um congresso do IBD Civil que ocorreu em Recife, acho que foi em 2016, se eu não me engano, 2016 ou foi 2017. E aí eu lembro muito, o auditório estava lotado, acho que devia ter umas 500 pessoas no auditório, e foi uma palestra da querida Giselda Ironaka, e ela falava justamente sobre essa questão da morte, né? E ela fez uma pergunta, né, ao auditório de quantas pessoas ali daquele local tinham testamento. Tinha testamento, eu lembro. Lhe marcou profundamente. Ela pediu para que as pessoas levantassem a mão. E eu lembro que do auditório de 500 pessoas que tinham lá diversos professores civilistas, né, que trabalham com o direito sucessório diretamente, advogados, estudantes, então pessoas com uma certa condição social, cultural, né? E de conhecimento jurídico, que não deixaria de fazer testamento por ignorância, né? E aí eu lembro que na época, somente aí ela levantou a mão, um senhorzinho bem velhinho do cabelo branco, que estava nas primeiras filas, e o professor Rodolfo Pamplona, filho, levantou a mão também, que ele tinha feito. E aí ela perguntou, e aí o professor Rodolfo, inclusive, na ocasião disse, né? Porque ele é jovem, e aí mas ele justificou. Eu só fiz um testamento depois que, aos 30 e poucos anos, eu infartei. E aí, quando ele estava no risco da morte, ele se preocupou em fazer um testamento. E aí você vê, num auditório de 500 pessoas, somente em 3. 2 delas, a professora Giselda e o outro participante com uma certa idade, então aquela questão de você pensar a partir de um certo momento, de ser uma coisa mais plausível, né? De você de começar a se acostumar com a ideia da proximidade da morte, e uma pessoa que já tinha, por uma questão de saúde, tido um momento de proximidade, né? E
aí, quando você falou, quando estava comentando o tópico passado, você falou a questão de que se espera, né? Quando a morte vem para uma pessoa velha, uma pessoa moribunda, a morte acaba servindo até como um alento. E aí, o que já para corroborar tudo que você falou, no livro é engraçado quando a morte fica surpresa, porque justamente aquelas pessoas jovens, cheias de vida, com que gozavam de boa saúde, elas ficavam revoltadas, tipo assim, por que eu? Por que eu vou morrer? Se eu sou tão jovem, se eu ainda tenho tanto para viver. E aí essa ideia de não atender à finalidade que a morte queria, justamente é justificado por tudo isso que você falou, que as pessoas elas associam sempre a morte a um fim de uma vida bem vivida, né? De uma jornada longa de vida, mas que quando essa jornada é interrompida, né, no seu início ou no seu meio, né, levando em conta essa expectativa que a gente tem hoje, a aceitação da morte ela não é vista da mesma forma quanto aos idosos e moribundos. E quer ver uma coisa interessante? Uma estatística interessante do Covid é o aumento exponencial de testamentos. Todas as lives que a gente vê como é que chama? De tabeliães, de gente ligada à sucessão, professor de sucessão, mas os notários têm falado muito do aumento das estatísticas do testamento. E eu lembro que um amigo meu teve o Covid, ele ficou internado por 12 dias e ficou bem mal. Ele disse assim, Everilda, eu só lembrava de tu. Eu digo, rapaz, tu vai lembrar de mim logo nesse momento. Ele disse, tu acredita que por causa de uma live tua, eu lá no hospital sozinho, porque eu não podia receber visita, né? Naquela fase bem do começo ali, por volta de junho, estava todo mundo ainda assustado demais, além do que a gente já está hoje, porque era tudo muito novo. E ele disse, não é que eu peguei o meu telefone, eu fiz um testamento pelo WhatsApp, mandei para minha irmã ou para um parente, não lembro quem agora, mas ele disse, porque ali eu aceitei que eu poderia morrer. E ele muito jovem. Ele não tem, se tiver muito, tem 40 anos, né? Que é uma idade bem jovem. E a ideia é que, quando você faz um testamento, eu acho que o primeiro medo é esse. Eu estou redigindo a minha carta final, a minha carta de despedida, como se você fosse morrer amanhã. Escreveu a carta, morre amanhã. Eu tive, assim, um casal de velhinhos que nos criaram lá em casa depois da morte da minha mãe, como se fossem nossos pais. E ele era muito engraçado, um senhor muito bem-humorado. Ele dizia que não comprava um túmulo, porque se comprasse chamava a morte. Então ele proibiu a esposa de comprar o túmulo e ela comprou esse túmulo escondido, depois que eles começaram realmente a ficar velhos, porque ela ficava com medo. Onde é que eles iam ser enterrados? Eles já estavam ficando velhos, pois ela comprou o túmulo escondido, porque ele achava que se comprasse, morria. E o testamento é a mesma coisa. Então, se tivéssemos 7 dias, será que nós pararíamos para redigir um testamento? O conteúdo desse testamento talvez fosse mais existencial, de você conversar mais com os seus herdeiros, deixar pensamentos importantes, lições de vida, legados. Eu lembro que uma das discussões que eu estou adorando agora é de testamento por vídeo, o testamento virtual. Eu acho que ele traria muito mais expressividade do que a escrita. Ainda se discute a validade dele, mas imagine, você aqui, quando você está diante da câmera, você tem um gingado, você tem um jeito da fala, você tem um natural. Eu lembro que alguns alunos dizem assim... é muito mais visível. Eu lembro que tem alunos que, quando eu falei disso numa postagem, alguém perguntou assim, mas não é possível, a pessoa pode ser constrangida, pode ter alguém atrás da câmera. Eu digo, minha gente, se tivesse alguém com um revólver atrás da câmera me fazendo fazer um testamento agora, por que ele não estaria sem câmera e com um papel? Não é muito mais fácil botar um revólver para alguém que está sem a câmera? Porque imagine que se eu estivesse com um revólver aqui apontado para mim, eu estaria no mínimo toda dura, assim, com medo de me mexer, não é? É muito mais fácil constranger alguém sem câmera. Então, eu acho que o testamento em vídeo, ele traria um afeto maior. Ele traria uma relação mais próxima com os herdeiros. Evitaria um monte de interpretação errada por causa de vírgula. Eu já tive um processo complicadíssimo de um testamento por causa de 2 falas que, pela pontuação, se anulavam. E aí, se fosse na fala, num vídeo, isso seria retirado. Então,
Eu não sei, com 7 dias, se a gente tivesse esse aviso, se fosse da natureza humana, né? Chegou, todo mundo vai viver 50. Então, completou aniversário, com 7 dias morre. Você teria uma outra postura de vida se você soubesse a quantidade de dias. Eu acho que essa surpresa é uma sacada da criação para você aproveitar cada dia. Porque você imagine, quem tem uma ressignificação de vida, normalmente é porque teve uma doença grave. Eu já vi uma pessoa dizer assim, eu tive um diagnóstico de câncer e a primeira coisa que eu fiz foi andar na praia e como aquele sol estava mais bonito. Por que a gente precisa de um diagnóstico de câncer para saber que o sol fica mais bonito, que a natureza é bonita, que o dia é lindo e que a vida é uma bênção? Então, essa relação que a quase morte dá, que a doença terminal dá, aliás, por isso que eu indiquei o livro Por um Fio, do Drauzio Varela, a sua relação com a morte mais certa, esse aviso de 7 dias do livro, você tem com as doenças terminais. Eu tive um cunhado que morreu de câncer e eu lembro que a coisa mais difícil que a família ouviu foi quando o médico disse a ele durante um exame: a medicina não tem mais nada a fazer por você. Como é que você escuta um negócio desse? Ele teve os seus 7 dias, né? Metaforicamente. Ele ainda viveu 1 ano, exatamente 1 ano, mas ficou durante 1 ano, é hoje, é amanhã, a cada dor, a cada náusea, a cada internação, podia ser hoje, podia ser amanhã. Então, tem pessoas que têm os 7 dias e tem pessoas que não têm. Então, quando você passa a ter os 7 dias, você passa a rever a primeira coisa que o Código Civil gosta tanto, a acumulação de bens. Você vive uma vida muito menos acumuladora se você soubesse que morreria jovem. Você teria um outro arranjo previdenciário de seguro de vida se você soubesse que ia morrer jovem. Nós nos preparamos para morrer velhos. Uma coisa que eu acho interessante é que todo mundo, todo homem, principalmente os homens, chefes de família no modelo antigo, aquele homem que só ele trabalha, já tem 2, 3 filhos, a mulher do lar, ele sabe que a renda é só dele, ele tem um seguro de vida. Porque ele se prepara para a morte jovem. Né? Você vê que quem faz seguro de vida se prepara para a morte jovem. E o testamento você não faz com medo de dialogar com a morte antes da velhice. Então, acho que é por isso que eu digo que esse livro bota o dedo na nossa ferida. Ele faz você dialogar com a morte jovem, ele faz você dialogar com a morte incerta no tempo, com o testamento, mas ele faz você dialogar com a morte. E perder esse medo de como será a minha morte. Tá aí um tema que todo mundo tem medo. Eu sempre digo que eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do jeito de morrer. Porque tem morte muito agoniante, né? Tem morte que buf, acabou-se. E aí, eu acho que esse é o grande mérito desse livro. É nos esforçar a dialogar com a morte. É muito legal. Tem um ponto que eu também acho que é muito tocante do livro, é com relação aos moribundos, né? É como se aquelas pessoas que estão no limbo, que nem estão vivas, porque não estão gozando de plena saúde, não estão, né, não estão podendo viver realmente em sua plenitude, e também não morrem. E aí tem quando logo no início que a morte interrompe as suas atividades, uma jornalista ela sai às ruas, né, para tentar falar com as pessoas, ouvir as pessoas e tentar entender o que está acontecendo. E aí um dos entrevistados usa uma expressão que acabou sendo repetida várias e várias vezes por outras pessoas em outros telejornais, que foi a greve da morte. Então a morte fez uma greve, ela deixou de matar. E aí o livro ele começa a ver como as pessoas começaram a pensar a morte de uma perspectiva diferente. Por que a morte? Por que agora as pessoas deixaram de morrer? E eles inverteram a lógica da dinâmica da coisa. Não teria sido a morte que teria parado de matar. Em um dado momento, as pessoas começaram a pensar que as pessoas queriam, mais do que nunca, permanecer vivas. Então, é como se as gerações anteriores, aquelas pessoas que antes da greve da morte morriam, elas não tivessem tanta vontade de viver suficiente. E aí é muito curioso isso. E quando a gente começa a pensar, né, sobre o fim da vida, esse momento, especificamente nessas situações em que
a proximidade com a morte é uma realidade até palpável, digamos assim, né? Pode, no sentido figurado. E aí eu começo a pensar, né? A gente, não, de uma certa forma, pode discutir também sobre alguns aspectos, sobre eutanásia, sobre distanásia, sobre ortonásia, né? E sobre os aspectos éticos de todas essas condutas, né? A questão da eutanásia ligada a uma ideia de abreviação da morte, mas com uma insegurança jurídica inerente à própria situação. E quem garante que você está antecipando a morte daquela pessoa por um caráter altruísta, solidário, de compaixão pelo outro, e não um interesse patrimonial que fica obscuro nesse aspecto de bondade, né? A gente tem... Mas aí Oi, diga. Aí é que tá. A questão da máfia que leva os moribundos para ultrapassar a fronteira. Nós sentimos esse paradoxo. Ao mesmo tempo que o moribundo precisa morrer pela continuidade da vida, mas nós temos medo da culpa do assassinato. Então, a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia, principalmente a eutanásia. O outro quer morrer, mas será pela minha mão? Serei eu que vou entregar a seringa do líquido mortal? Sou eu que vou dar um instrumento? Isso mexe muito com alguma coisa muito profunda na nossa alma. Dessas questões... Desculpa, a gente pode questionar a distanásia. Será que eu não estou causando um sofrimento desnecessário a essa pessoa, mantendo ela viva? E por que você mantém? Pelo medo de você ser associada ao assassinato daquela pessoa. Essa ideia é muito dolorosa em nós, de você ter sido o instrumento do fim. Você veja as pessoas que já atropelaram alguém e que essa pessoa morreu. Ela não tem mais uma mesma tranquilidade de vida. Ela sempre tem aquela bola de ferro aqui do lado, na perna, eu matei alguém. Eu sou um assassino, porque a nossa ideia, o nosso arquétipo aqui é de que o assassino é aquele do revólver que chega e maltrata, e tortura, e mete a bala, mas todos nós podemos matar alguém no trânsito sem querer. Por exemplo, você pode empurrar sem querer uma pessoa que bateu ali na ponta de uma mesa e morreu. Então, o tempo inteiro você pode ser o instrumento da morte de alguém, mas a gente tem um pânico enorme disso. Tanto no mesmo patamar da nossa própria morte. Nós não queremos ser um instrumento da morte de alguém. Então, por isso, o dilema ético das famílias no livro, da decisão de levar o moribundo para a fronteira. Porque você lembra que eles só levam as pessoas desenganadas. Né? Realmente não tem como, ela só não morreu porque a morte tirou férias ou entrou em greve. Mas se a morte voltar, ela vai morrer com certeza. O fim dela já está decretado, é o paciente terminal. Aí fica aquele nosso dilema ético. O que é esse fim da vida? Eu acho que se a gente dialogasse mais com o fim da vida, com o tema da morte, o jeito de morrer seria uma discussão de direito fundamental tão acirrada quanto o jeito de nascer. As questões de aborto, direito à vida, a vida plena, adoção para não deixar menino com vida indigna na rua, e o jeito de morrer que pode ser digno. Eu lembro de um artigo do professor Adriano Godinho, lá da Paraíba, ele está com o livro A Morte Digna na Covid, quando ele falou sobre os respiradores de Manaus. Quem morreu com falta de ar porque uma autoridade pública negou a compra de oxigênio, ele não teve direito à morte digna. Porque se ele ia morrer, porque tem gente que pode ter, veja o Paulo Gustavo, né? Pode fazer a troca do pulmão lá, a máquina que libera o pulmão todo, mas mesmo assim você morre, chegou o seu dia, como diz a história. Mas você saber que a morte foi digna. O que é que a gente sempre pergunta quando o doente está muito avançado no estado terminal? Doutor, ele sofreu para morrer? A queda de avião, quando alguém diz assim, a pessoa não sente, não sofre na queda do avião. Eu que tenho pânico de avião, sempre me segurei nessa história, que você fica inconsciente rápido pela falta de oxigênio, então você não fica vendo o avião cair e buf. Isso é um alento para quem tem medo de avião. Mas o que eu quero dizer é essa, como é que eu diria, meu Deus do céu, essa expressão de que
o nosso medo parte do não diálogo. Se a gente enfrentasse mais, nós teríamos um tema do final de vida extremamente debatido, as leis seriam diferentes. Porque, veja, a gente tem tanto medo que a gente discute se eu tenho direito de pôr fim à minha própria vida. Isso é um questionamento que a gente estuda muito na faculdade. Né? Eu quero pular do prédio, o bombeiro vai lá e puf, lhe segura, se ele puder, ele não deixa você morrer. Quer pular da ponte. O bombeiro vai lá e puxa, amarra a pessoa, bota uma corda embaixo, porque você não tem o direito de morrer. E quando é a coisa mais certa da vida? É a morte, mas temos como certo que eu não posso antecipar a morte. Ela escolhe o momento, não você. Isso é uma questão bem, digamos assim, as questões de fé trabalham muito nisso. O dia não é seu, é do Criador. Quem lhe deu a vida também a tira de volta, né? E aí, como é a sua relação com esse Criador até o dia que chega a escolha dele para você? Às vezes eu penso assim, meu Deus, a cada dia do ano, em um desses dias é o dia que será o da sua morte. Como é que você vive no dia que será o dia da sua morte? Você não sabe que aquele dia é o dia que você vai morrer, não é? Então, a gente finge que ela não existe para viver uma vida mais superficial, quando se a gente tivesse ela como certa e como um processo natural, a nossa relação com pessoas, com acúmulo de bens, seria completamente diferente. Quantas pessoas você não vê assim, poxa, eu não perdoei o meu pai, eu não disse a ele o que eu queria dizer, eu morri brigado com meu irmão, né? Eu saí de uma briga com a minha esposa e ela saiu lá no acidente de trânsito e morreu. Então a gente sempre acha que tem 200 anos, né? Nem 100. Se você tivesse essa certeza mais natural, a briga seria encerrada mais cedo, o perdão viria mais cedo, mas é uma limitação humana. A coisa mais certa da vida também é aquilo que mais nos coloca medo, a finitude. Isso é bem interessante. Bom, eu acho que já deu bastante pano para manga para várias provocações. A Paloma aqui do Instagram Civil com Paloma está dizendo que foi uma ótima live, que tenho muita vontade de ler esse livro. E a gente reitera aqui, leiam mesmo. O livro é interessantíssimo e faz a gente questionar muito, além desses aspectos que a gente discutiu aqui, tem vários outros pontos. É que foge um pouquinho a área do direito civil e a gente tentou centralizar a nossa discussão dentro da nossa área de atuação. Mas não só a questão jurídica, mas a própria questão pessoal, existencial, social da morte é muito latente aqui, é muito interessante. E aí, cada pessoa com seu olhar, tem todo um processo cultural, religioso envolvido, tenho certeza que vai ter um olhar diferenciado para essa leitura. Então, eu queria agradecer, Every, mais uma vez. Eu tinha certeza que esse bate-papo ia ser maravilhoso e foi muito mais do que eu tinha esperado. Foi realmente até uma forma de alento, né, para a gente começar a tirar um pouquinho do tabu que é falar sobre a morte, né? A morte não precisa ser necessariamente um assunto tão pesado, tão negativo. Ela pode ser vista também com um olhar positivo, com um olhar de a gente repensar, inclusive, o nosso próprio papel dentro da nossa vida, como atores da nossa própria vida. Então, eu queria te agradecer por toda a contribuição, todas as opiniões aqui exaradas e dizer que foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco no nosso Clube do Livro. Agradecendo também a quem estava nos acompanhando. Vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais. Foi um prazer que vai e vem, porque falar de livro, imagine se a gente estivesse aqui com um bom vinho, numa mesa, ou em casa, ou num restaurante, em tempos que pudessem se ver, mas também não estaríamos com as pessoas que estão aí do outro lado da câmera. Então, eu que tenho que agradecer por esse momento, dá um alívio falar sobre literatura, falar sobre Saramago, falar sobre livro. A gente só tem tanto noticiário ruim, então, de repente, falar sobre um bom livro, um bom autor, é um acalento para a alma. Então, eu quero agradecer muito por esse momento de acalento da alma, em dias tão difíceis. Eu que agradeço profundamente o convite, estou muito, muito feliz, esse papo foi maravilhoso, eu queria continuar com um bom vinho aqui do lado
petiscos e uma época que a gente pudesse se abraçar, que pudesse conviver, que pudesse estar próximo. Mas fica aí o convite para a gente continuar essa conversa quando o nosso grupo conseguir se reunir de novo presencialmente e que venham outros livros aí para a gente discutir, ler e um indicar para o outro. Se alguém sair daqui já querendo ler o livro, já ganhamos aí um bom leitor, não é? Exatamente, já atendeu ao propósito desse encontro. Pois é. Pois beijo para você. Abraço em todos que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir depois. E até uma próxima. Beijo, beijo. Tchau, Every. Tchau, tchau.